Bíblia, mais uma vez, vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 9. A Lara vai colocar esse texto aí para nós, para que a gente possa ler e meditar. A gente continua aqui com uma pequena série de mensagens, falando sobre conversas entre irmãos. Nós vamos ler, Lara, Lucas capítulo 9. Você tiver com a sua Bíblia aberta, não é logo no início desse versículo, do início do capítulo, nós vamos ler a partir do versículo 46. Lucas capítulo 9, versículo 46. Bom, diz assim: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que eles passavam no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Quero convidar você a fazer uma breve oração. Fala, Senhor, fale um pouco mais ao meu coração nessa noite. Fale sobre o Evangelho comigo um pouco mais. Se você orar, tenho certeza que Deus pode ouvir a sua oração nesse instante. Fala, Senhor, fale um pouco mais ao meu coração. Obrigado, Deus, por tudo que já presenciamos aqui nessa noite, por esse cuidado do Senhor que não falha. Damos-te graça, fazemos parte deste povo amado do Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor continue a falar um pouco mais ao nosso coração nesse instante. É a nossa oração e nós queremos te agradecer por tudo até aqui, em nome de Jesus. Amém. Neste mês de agosto, eu tenho proposto aqui então uma conversa entre irmãos, falando sobre alguns assuntos. Você que é membro aqui da igreja sabe disso, tem percebido e tem acompanhado. E a conversa hoje é um pouco sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Às vezes a gente corre o risco de confundir o que o Evangelho é com o que o Evangelho faz. Essa é uma confusão que a gente tem que se atentar para ela. O que o Evangelho é uma coisa. O que o Evangelho faz é outra. Muito diferente. Deixa eu tentar explicar isso. Primeiro, o que é o Evangelho? O Evangelho é apenas, e é só apenas por causa do conceito, é apenas uma boa notícia. Não é uma notícia simples, é uma notícia maravilhosa, fantástica. Mas quando a gente para pensar sobre o que é o Evangelho, o que é o Evangelho? É uma boa notícia. É a notícia do que nós cantamos aqui no último cântico. Foi aquilo que Deus resolveu fazer através de Jesus Cristo. Quando Deus resolve, segundo o seu plano, tudo aquilo que foi preparado na Bíblia, desde o início da Bíblia, desde as primeiras páginas, desde a primeira página da Bíblia, nós vemos um Jesus em ação e que a gente vai percebê-lo ao longo de toda a Bíblia. A Bíblia é uma história, um livro de uma história só, que tem como personagem principal Jesus Cristo. E o que Deus resolveu fazer? Diante do caos que se encontrava a humanidade, Deus resolve intervir. Ele manda então o seu filho. E diante de uma religião muito pesada que dificultava demais a vida das pessoas se relacionarem com Deus, uma vida que tinha que se pagar um preço muito alto, no meio deste contexto, deste grupo de pessoas, ou desta nação chamada Israel, que Deus manda então o seu filho vir. E o seu filho vem. E ele é 100% homem e 100% Deus. E ele sofre todas as coisas que um ser humano poderia sofrer.
todas as dores, as tristezas, as angústias, até medo Jesus sentiu. Porque se não fosse assim, ele não seria 100% homem. Ele é 100% homem, mas também 100% Deus, por ser o Filho de Deus. E então ele manda o seu Filho para que ele pudesse reverter a nossa história. E que história é essa? Todos nós nascemos com uma marca, uma condenação. Todos nós, eu falei com o Felipe, Felipe, você sabe que você nasceu em pecado? Nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Nós nascemos com uma inclinação para o mal. Nós lemos o Salmo 53. E o salmista estava dizendo, não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Nós lemos isso. É no meio dessa condição, então, que a gente nasce. Todos nós. E é para isso, para mudar essa condição, que ele manda o seu Filho. E então ele, no propósito divino, ele vai para a cruz, ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia, ele está entronizado, ele está sentado ao lado de Deus, vai voltar um dia, nós aguardamos isso. Ele foi preparar um lugar para que o seu povo, os seus escolhidos, a sua igreja possa estar com ele eternamente, onde a morte não vai mais nos atingir. A gente lê isso no livro de Apocalipse, porque se em Gênesis a gente descobre como as coisas aconteceram, como as coisas degringolaram, no livro de Apocalipse a gente vê como Deus pretende restaurar tudo isso, fazendo um novo céu e uma nova terra. E então, o Filho vem, ele faz discípulos, ele ensina tudo aquilo que ele pôde e precisava ser ensinado para que a igreja continuasse, para que os discípulos continuassem a viver isso e a mostrar então o que era o Evangelho. Então o Evangelho é uma boa notícia, é o que Deus fez. E a gente resume também em vida eterna, porque existe uma condenação eterna, que também está em jogo. E Deus então resolveu fazer isso por sua graça. A gente não consegue pagar esse preço. Pagar a salvação, não dá para pagar, não dá para comprar. Aliás, ela foi comprada, mas por Jesus, com seu próprio sangue. E Jesus então olha para pessoas extremamente pecadoras como eu e fala, Giovanni, você sozinho não consegue. Você por seus méritos também não vai conseguir. E sabe de uma coisa, eu resolvi te dar isso. Mas por que isso, Senhor? Porque é de graça. Mas por que isso? Porque eu resolvi te amar. Tá, se isso é evangelho, o que o evangelho faz então? Deixa eu falar sobre um primeiro equívoco sobre o que o evangelho faz. Muita gente espera que o evangelho deveria resolver o problema do sofrimento humano nesses dias. Ou seja, Felipe, agora que você se diz um evangélico, porque você faz parte de uma igreja evangélica, os seus problemas acabaram. Lamento lhe dizer, não nessa vida. Tá, então, qual é a vantagem de fazer parte disso então, se o evangelho não resolve esse problema? O problema da morte aqui e agora, o problema da dor, o problema do sofrimento, o problema da traição, o problema da angústia, o problema da depressão. Por que Deus não resolve todo esse monte de problema que a gente tem agora? O evangelho não resolve isso? Sim, o evangelho resolve isso. Se propõe a resolver isso no final desses tempos, no final da história, quando Deus então nos der um novo céu e uma nova terra. Sim, está prometido resolver isso. Mas antes do evangelho fazer isso, o evangelho resolve um outro problema, e principal problema, que para resolver todos os demais problemas, o evangelho precisava resolver um, que é o problema do pecado. Então o evangelho resolve primeiro o problema do pecado, para depois resolver todos esses problemas que estão também nos afligindo. O texto que a gente leu, a Lara vai manter o texto aí para a gente, embora a gente vai passear por uns outros textos. O texto que a gente leu aqui, de Lucas capítulo 9, nos mostra o que o evangelho pode fazer. Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava tão impregnado do evangelho, que uma vez ele escreveu para a igreja, para
a igreja, segundo a epístola aos Romanos, o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então eu não me envergonho do Evangelho. Então, diante disso, o que o Evangelho faz? O que o Evangelho poderia fazer? Esse Evangelho aqui, esse livro que nós lemos, também é um Evangelho. O mais extenso dos Evangelhos aqui da Bíblia. Na verdade, ele é o livro mais extenso do Novo Testamento. O Evangelho de Lucas é apenas a metade do que ele escreve, e ele traz aqui um retrato de Jesus. Olha só, Mateus, que é um dos evangelhos escritos, mostrou Jesus como um rei que veio para salvar, o rei messiânico, lá prometido pelo Antigo Testamento. Marcos, o outro evangelho, mostra ele como um servo sofredor. Lucas faz diferente. Lucas mostra Jesus como um homem perfeito, cheio de simpatia com todo o povo, todas as pessoas, e o versículo central de Lucas está no capítulo 15, versículo 32. Olha só o que diz esse versículo. É o versículo central, Lucas 15, 32. Jesus dizendo, contando uma das parábolas, das 3 que existem lá em Lucas 15. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Parábola do filho pródigo. Este é o texto central de Lucas. A ideia do autor é mostrar o seguinte: olha como tem alegria nos céus quando um pecador se arrepende. O Neto leu isso, falou disso na oração. Então, o texto de Lucas tem o evangelho inteiro dele tem esse versículo central, ou seja, Deus se alegra. E as 3 parábolas contam exatamente sobre isso. A parábola da dracma perdida, quando ela é encontrada, tem grande alegria. A parábola da ovelha perdida, quando ela é encontrada, tem grande alegria. As pessoas chamam, aqueles que encontram o que perderam, chamam para perto. Gente, vem para cá, vem celebrar com a gente. Vem celebrar comigo, porque olha, eu encontrei aquele que estava perdido. Então, a alegria do Evangelho, quando um perdido é salvo. E mais do que os outros evangelhos, Lucas enfatiza a oração, Lucas enfatiza o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e também o papel da mulher. O papel da mulher na comunidade cristã. São coisas próprias do Evangelho de Lucas. Ok? E o que tem aqui nesse texto que a gente leu? Tem um rei em ação. Jesus ainda, pouquinho para frente do texto que a gente leu, ele resolve ir para Jerusalém, onde ele vai morrer. É quando o Evangelho de Lucas vai dar uma virada completa. Porque até aqui Jesus está reunindo pessoas, Jesus faz milagres, Jesus ele tem confronto com os religiosos, Jesus vive que meio que um triângulo amoroso, é Jesus, escribas e fariseus, e aquilo está sempre em conflito. O Evangelho vai crescendo, vai ganhando assim uma condição de batalha entre eles, e de repente no ápice, Jesus pergunta para os seus discípulos, aqui perto de onde nós lemos, capítulo 9, Jesus pergunta para eles assim, escuta, as pessoas estão falando que eu sou quem? E os discípulos respondem, olha, uns estão dizendo que você é João Batista, Elias, um dos profetas, mas e vocês? Quem que vocês acham que eu sou? E Pedro então diz aquela resposta, tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali é o ápice do Evangelho de Lucas, porque dali para frente muda tudo. Jesus vai em direção a Jerusalém, ele decide ir para Jerusalém e lá ele vai se entregar por nós. Então aqui nós temos um rei que quer ensinar algumas coisas para os seus discípulos. E alguns incidentes que acontecem aqui. Jesus precisa ensinar sobre fé, sobre humildade e sobre tolerância. Ele precisa ensinar isso para os seus discípulos. Para seguir Jesus, isso aqui é extremamente importante. Aqui tem um incidente aqui com um menino endemoniado. E Jesus ensina para eles que eles precisam aprender sobre fé. Depois tem um incidente ali, um conflito aqui que nós lemos da grandeza. Quem é o maior entre nós? E Jesus precisa ensinar sobre humildade, é a lição do nosso texto aqui. E depois tem uma parte curiosa, quando Jesus caminhando com seus discípulos, de repente um dos discípulos fala assim, olha, tinha um ali seguindo a gente, e estava falando em teu nome também, mas não faz parte da gente, não é do nosso grupinho. E Jesus fala assim, olha,
Se estão conosco, se não é gente que está contra nós, então é por nós e vamos lá. Em outras palavras, segue o teu, faz a sua parte. O que o Evangelho pode fazer? Em primeiro lugar, o Evangelho pode remodelar as nossas ações, as ações da condição humana. O texto que nós lemos, capítulo 9, versículo 46. A primeira vez que a gente lê esse texto, a gente parar para pensar assim, mas o que esses homens têm na cabeça? São 12 aqui com Jesus, aqui estão os 12. Eles estão caminhando, pensa bem, levanta entre eles uma discussão sobre qual de nós é o maior. Jesus está pensando em cruz, ele vai resolver ir para Jerusalém, ele vai se entregar por nós, ele tem uma missão, mas qual é a preocupação desses homens? Qual, no meio de nós, é o maior? O Evangelho precisa remodelar isso, porque isso é próprio do ser humano. Isso é próprio do ser humano. Nós treinamos os nossos filhos para serem os maiores, nos seus empregos, não é? No trabalho. Aliás, o mundo que está lá fora exigindo que os profissionais chegam, diz o seguinte, olha, se você não estiver aqui, se você não tiver alta performance, você está perdido. Então nós treinamos a nossa turminha desde muito pequenininho, os filhos, eu tenho 2, vocês sabem, nós treinamos eles para serem os maiores. E a gente fala, olha, cuidado, se você for pequenininho, você vai ser engolido. Como já disse em outra ocasião, Jesus mandou os seus discípulos, enviou 2 a 2 e falou, olha, estou enviando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Então nós somos as ovelhas, mas no fundo, nós somos criados para sermos lobos. Então o Evangelho precisa reconfigurar isso, e é isso que Jesus faz. Porque isso é uma condição própria dos seres humanos. Isso revelava a ideia errada que eles tinham do próprio Jesus. Hoje o pastor que estava aqui pela manhã falou sobre isso. Se a gente tiver uma visão errada acerca de quem Deus é, nós vamos ter uma adoração equivocada a Deus. Então essa visão que eles têm de Jesus é equivocada. Por quê? Eles estão debaixo da opressão do Império Romano. Eles querem um Messias libertador, eles querem alguém guerreiro, eles querem alguém que saiba manusear espada, que vai liderá-los contra o império poderoso como o Império Romano. Não um Jesus manso, não um líder manso desse jeito, e nessa luta aqui, essa competição aqui pela supremacia, quem manda mais? Talvez orgulho espiritual, se a gente fosse chamar isso. E talvez, assim, o que tinha acontecido com eles antes, dava munição para eles pensarem isso. Olha só, tem uma lista de coisas. Primeiro, tem aquela conversa entre Jesus e Pedro, e Jesus então fala com Pedro. Muito bem, quando Pedro dá a resposta sobre quem ele era, Pedro diz que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Jesus fala, muito bem, Simão, muito bem, disseste bem, não foi você que revelou, foi o Pai que revelou, mas eu também digo que tu és Pedro, ou seja, tu és pedra. E sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Pedro pode ter saído dessa conversa achando que ele era, então, alguém que tinha direito de ser o maior dentro do grupo. Outra situação, a experiência de 3 dos mais íntimos discípulos de Jesus, lá na transfiguração, quando eles sobem lá com Jesus para orar, e acontece algo tremendo, e eles descem de lá achando o quê? Nós somos especiais. Porque aconteceu com a gente isso que os outros 9 não viram. Então isso pode dar munição para eles se acharem que tinham o direito de serem os maiores. Tem um milagre simplesmente fantástico que eles tinham participado. Acompanha comigo. Mateus 17, a partir do versículo 24. Só alguns versículos. Olha só. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntavam, não paga o vosso mestre as 2 dracmas?
Sim, respondeu ele, ao entrar Pedro em casa. Jesus lhe antecipou dizendo, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que você pegar, que você fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter, uma moeda. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Jesus providenciou aqui para Pedro o dinheiro para pagar o imposto. E isso pode ser viver essa experiência, como Pedro viveu, dá a ele munição ou o pensamento de que ele era especial. Então tudo isso e outras coisas mais que eles viveram, poderia estimular deles o ciúme, e a mentalidade de que eles eram especiais demais. O Evangelho reconfigura essa condição humana. De que maneira que o Evangelho faz isso? Olha o que diz então o versículo 47 de Lucas 9, que é o texto que a gente segue lendo. A primeira parte desse versículo diz, mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração. Então o que o Evangelho faz? O Evangelho desmascara o que está além das expressões. Perceba que o versículo fala que Jesus sabe o que lhes passava no coração, mas Jesus também está ouvindo toda essa discussão. E nem tudo o que a gente fala expressa de fato o que está no nosso coração, não é verdade? Não é. Eu tenho certeza que muitos pensamentos podem estar surgindo aqui nesse exato momento. Os mais diversos possíveis. Sejam eles de concordância, de discordância, até mesmo a respeito da minha pessoa. Seja em relação ao motivo que trouxe cada um de nós aqui, a razão por estarmos aqui, ou até mesmo as possíveis desculpas que a gente poderia usar para não estarmos aqui. E eu poderia ficar aqui um bom tempo aqui falando sobre alguns dos pensamentos que podem estar neste exato momento permeando aí a nossa cabeça. Então imagine só, se tivesse alguém aqui nessa noite que tivesse o poder de saber todos os nossos pensamentos aqui e agora nesse exato momento. Que constrangimento talvez não seria para nós? O grande diferencial dessa discussão deles aqui, é que Jesus era capaz de perceber o que estava no coração deles. É engraçado que, quando Lucas escreve isso daqui, ele usa uma palavra no grego 2 vezes neste versículo 47, que no grego ela é dialogismos, diálogo. E ela aparece 2 vezes. Primeiro, quando ela está traduzida na discussão, levantou-se no meio deles uma discussão, isso é diálogo. E quando logo depois ouvimos que Jesus conhecia os pensamentos, é a mesma palavra, ou seja, o diálogo do coração. Jesus sabe o que eles estão falando e percebe a conversa, porque são 12 homens andando, alguns estão à frente, com certeza, outros estão ali atrás, caminho, e Jesus sabe o que eles estão dizendo, o diálogo que existe entre eles, mas Jesus também conhece o diálogo que está acontecendo no coração. Lembra do salmista que diz, não há Deus, diz o insensato no seu coração, não há Deus, é o diálogo interno. O texto de Lucas está nos dizendo que Jesus conhece isso, e aí é que vem a boa notícia, porque Jesus se livrou de um monte de enrascada por causa disso. Em vários textos, em Mateus, em Lucas, também aparece Jesus no meio de uma cilada, e Jesus, de repente, o evangelista fala assim, mas Jesus, conhecendo-lhes o que se passava no coração, disse, mas Jesus, sabendo o que passava nas suas mentes, disse, Jesus, vários momentos, e eu não quero com isso, de maneira alguma, trazer algum constrangimento aqui para nós nessa noite, mas eu quero destacar então a boa notícia sobre isso, que o mesmo
poder, olha isso, o mesmo poder que agiu na vida dos discípulos naquele momento, sabendo o que se passava nos corações e nas mentes deles naquele dia, nesta caminhada, é o mesmo poder que age nesse exato momento aqui neste lugar. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sei o que você traz no seu coração, mas a despeito do que possa ser o seu pensamento, quero dizer a boa notícia: Deus conhece o que se passa no seu coração. Deus conhece o que você trouxe para cá. Deus conhece o que tem feito pesar a sua cabeça às vezes no travesseiro. Deus sabe quais são os ladrões da sua alegria. É este poder que age aqui. E não um poder acusador, mas é um poder cheio de amor. O Deus que está pronto a nos perdoar, o Deus que quer que caminhemos em novidade de vida, o Deus que trouxe a boa notícia a nós e disse: sabe o Evangelho? A boa notícia é por você. É por você. Eu escrevi o seguinte aqui para esta noite, sobre isso. Então, talvez, pense que seja algo de Deus para a sua vida, porque não escrevi isso em outro momento, foi para hoje. Se você anda escondendo pensamentos que escondem tristeza, medo, rancor, ilusão, decepção, e tantos outros, capazes de roubar a paz do seu coração, quero lhe dizer, Jesus conhece cada um deles, Ele sabe o que fazer com eles, Ele é o rei escolhido por Deus, para reinar e trazer justiça sobre nós. O Evangelho reconfigura isso, muda a nossa condição e desmascara aquilo que está além das expressões. Mas eu tenho aqui uma última lição aqui que eu quero compartilhar com vocês. Seguindo o versículo 47, eu quero pedir à igreja que leia, por favor. Vocês podem ler, ele precisa ser ler com uma certa ênfase para que possa sair lá na internet para todos que estão nos assistindo. Vamos juntos? Vamos lá? Mas Jesus... O Evangelho, ele é a chave para reconfigurar a condição humana. E ele faz isso, Jesus mostra isso através de um exemplo, de uma parábola viva. Ele pega uma criança. É uma parábola que Jesus faz, é uma lição de objeto. A vantagem da criança aqui em relação aos adultos não consiste na sua inocência. Não, não são inocentes, não estão livres daquela herança pecaminosa, já nascem assim. A gente não ensina a criança, às vezes, a ser vingativa, ensina? Acho que não. Mas quando são nenenzinhos ali, que de repente uma criancinha, nosso filho está andando ali, bate a cabeça ali na parede ou na mesa, a gente fala assim: ah, que mesa terrível, vamos bater nessa mesa. E a criança para de chorar, olha só, se satisfez. Quem ensinou isso? Não é isso? Às vezes aconteceu só lá em casa, gente. Mas a criança, tá bom, tá doendo, mas agora, não é? Minha raiva passou. Quem ensina isso? Não é por causa da pureza da criança, nem na sua inocência, mas por causa da inclinação para uma fé simples, uma fé singela e humilde. E, sobretudo, porque a criança está livre de hipocrisia. Isso é muito legal. Muito bacana. Pega uma criança, coloca
entre eles, vai explicar sobre isso. Deixar explícito aqui que a verdadeira humildade e amor, em contraposição à irritação e ao desprezo aos pequenos, Jesus vai ensinando aqui, em diversas vezes, os apóstolos foram contagiados por outras coisas, pelo orgulho espiritual, mas Jesus quer ensiná-los, quer reconfigurar isso, e faz isso através do seu evangelho. É isso que ele faz, Jesus mostrando o caminho. Por isso a graça de Cristo promete às crianças o reino de Deus. Não por causa dos seus méritos, mas por causa da receptividade simples das crianças. Crianças não têm problemas com presentes. Ou melhor, tem sim. Vindo uma época, e talvez por uma questão da própria condição da minha família, quando se ganhava um presente, não importava qual era o presente, era presente. Claro, alguns presentes eram maravilhosos para qualquer criança. Quem gosta de bola, não é, Renato? Uma bola, resolvido o problema. Mas depois, a coisa ficou mais difícil. Porque a gente passou a ensinar para as crianças, as nossas crianças, o que não é presente. Nós abrimos espaço para uma dificuldade com essas crianças, quando adultas, terem dificuldades com a graça de Deus. Deixa eu tentar explicar isso. Exemplo prático. A televisão, comércio, as estratégias de marketing, tudo. Há muito tempo estão ensinando o seguinte: escolha o seu presente. Fala para o seu pai e para sua mãe que você quer o brinquedo tal. Já viu o Natal como é que é, gente? Que luta. A gente sai com a lista, não é? Eu tive uma experiência anos atrás fantástica. Meu filho Natan resolveu que queria um tal de um, sei que lá, caça-Hulk. Eu estou procurando esse brinquedo até hoje, eu nunca vi isso na terra. E eu andei nessa cidade. E, que isso? E até hoje ele fala: pai, aquele brinquedo. Mas Natal, criança, vamos dar um presente, né? Temos um outro presente. Foi a mesma coisa de não ter dado presente naquele Natal, gente. Porque não era o presente que ele escolheu. E eu tentei ensinar: filho, presente é presente. A gente agradece, a gente fica feliz. Eu falei: mas o que eu estou ensinando para os meus filhos? Que mundo é esse? Esse é o mundo da cartinha para o Papai Noel. Escreve para o Papai Noel o que você gosta. Coloca uma observação embaixo. Papai Noel, está chegando o Natal, hein, gente? Vou estragar o Natal de muita gente aí, pelo jeito. Papai Noel, eu fui bonzinho esse ano. Eu mereço esse presente aqui. Já viram isso em algum lugar? O que está em jogo aqui é mérito e escolha pessoal. O nome disso tem a ver com ego. Hoje em dia, é possível que algumas crianças recebam então presentes que não as satisfazem porque não foi o que elas escolheram, e na sua cabeça não foi a recompensa pelos seus méritos. Foram boas crianças, mas aí o Papai Noel não conseguiu. Papai Noel atrapalhado, que não sabe o presente, não acha. Essa turma vai ter dificuldade com os mimos de Deus. Porque Deus nos presenteia ao longo do caminho, nos dando pequenas coisas. Mas essa turma vai ter dificuldade com isso. Seus pequenos presentes, os pequenos presentes de Deus, não serão vistos como os presentes, mas como uma obrigação de Deus. E o que é infinitamente pior, penso eu, se tornarão adultos que não saberão lidar com ideias contrárias às suas,
pessoas que pensam diferentes e, principalmente, terão dificuldades em ouvir o não de Deus. Porque Deus é um Pai cheio de amor, mas muitas vezes Ele fala não para a gente. Nós precisamos mais que depressa ensinar às nossas crianças o valor de um presente, apenas por ser um presente. Pastor, e como é que a gente faz isso? A lição começa pela humildade. O que é humildade? John Mitchell disse que humildade se vê a partir dos grandes líderes. E ele disse: os grandes líderes dos homens em todos os campos não têm sido os arrogantes e gananciosos, mas os servos. Os verdadeiros servos são a verdadeira nobreza. O maior de todos, o próprio Filho de Deus, declarou que não veio para ser servido, mas para ser um servo e dar a sua vida em resgate de muitos. Andrew Murray disse que humildade é a perfeita quietude do coração. Olha só que coisa fantástica. É não esperar nada, não se maravilhar com nada do que é feito para mim, e não sentir nada quando é feito contra mim. É descansar quando ninguém me elogia e quando sou culpado ou desprezado. É ter um lar abençoado no Senhor, onde eu possa entrar e fechar a porta e ajoelhar-me diante do meu Pai em segredo e ficar em paz como que num mar de profunda calma, quando tudo ao redor e acima são problemas. Humildade é a perfeita quietude do coração. Eu fiquei procurando ilustrações que falassem sobre humildade, como foi difícil isso. Mas eu preferi destacar o que a própria Bíblia diz sobre o assunto. Primeiro em Efésios capítulo 4, versículo 2, Paulo disse o seguinte: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo diz que a humildade é um dos elementos que nos permitem uns suportarem os outros. Ainda, mesmo é Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz: nada façais por partidarismo ou vanglória. O partidarismo é a briga dos partidos. Por que o Brasil não sabe disso? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Olha que é um vestimento onde os grandes servos se apresentam. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Vou parar por este aqui. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. É a Bíblia falando sobre a importância da humildade. Então, o Evangelho faz isso também. O Evangelho nos ensina sobre a humildade. O Evangelho traz sobre nós ações próprias da condição divina. Quem receber esta criança recebe a mim e aquele que me enviou. Isso aqui é puramente de Deus, é difícil isso. Muito difícil, a lição ensinada acaba com toda a pretensão. Qual é o menor? O menor. Qual é o maior? É o menor. Olha a lógica de Deus. A lógica de Deus é muito estranha, não é? Para os nossos dias. Olha o que Deus está dizendo. Eu não trabalho com quem quer ser grande, eu trabalho com quem quer ser pequeno. Mas pense bem, porque nessa história toda, aqueles que quiseram ser pequenos diante de mim e trabalharam comigo, eu acabei tornando essa turma grande no final. A lógica de Deus não cabe na nossa lógica. Não cabe nessa lógica dos discípulos. A gente se encaixa muito mais nessa ideia dos discípulos. Qual de nós vai ser o maior? E Jesus disse, olha,
Não, o maior é o menor. Você quer ser o maior? Então vai ter que ser o menor aqui, no meio de todo mundo. Você vai ter que servir todo mundo aqui. Ah, então para eu ser o maior diante do reino de Deus, eu tenho que servir todo mundo aqui? Sim. Em qual serviço? No pior possível. Vamos começar por limpar os pés uns dos outros, porque foi o exemplo que ele deu. Poxa vida, é isso que Jesus recomenda. Vocês precisam de aceitar uma criança com base no meu nome, porque quem acolhe os pequeninos vão acolher os mais humildes. E quem acolher os mais humildes terá condições de me acolher, porque na verdade é como se estivesse me acolhendo. E quem me acolher, vai acolher aquele que me enviou, ou seja, o meu próprio Pai. Acolhe dentro de si o próprio Cristo. E a Deus, o maior de tudo. Para homens isso é muito difícil, gente. Eu tenho certeza que é. Essa é a má notícia para nós. E Paulo disse também que nós deveríamos pensar assim, porque nós temos a mente de Cristo, diz ele. Agora, a grande pergunta aqui, como é que isso se encaixa aqui, gente? Nós vamos embora com tudo isso daqui, e o que a gente faz com isso? Qual a nossa dificuldade aqui com isso tudo? A nossa dificuldade, ou seja, o que a gente faz com isso é pensar o seguinte, como é que isso se encaixa? A gente precisa compreender uma relação existente, não uma diferença, mas uma relação existente entre o micro e o mega. A gente acha que mega é uma expressão do nosso tempo, né? Porque a gente pensa em bytes, megabytes, e isso parece que é uma expressão agora. Mas não é, de jeito nenhum. Lucas está justamente usando essas duas palavrinhas. Lucas disse, quem deseja, vou parafrasear com o que ele diz. Ele diz o seguinte, quem deseja ser mega, jamais se contentará com o micro. Por quê? Aquele que quiser ser mega, que seja o micro. Jesus não está falando de ser pequeno, Jesus está falando de ser micro. É pior. Essa é a expressão. A gente entende bem o que é micro, não é? Menor do que dá para ver. Perceba, a ideia que eu tenho de micro é isso, é menor do que dá para se ver. Então, o que Jesus está convidando essa turma aqui, nos convidando é para que nós sejamos micros. E se a gente caminhar nessa direção, muito provavelmente, receberemos aquele que é mega, o Pai. E se o Pai estiver agindo em nós, a gente muda essa nação. E o que fazer então se a gente faz parte de uma sociedade megalomaníaca? Ou seja, que tem paixão por grandeza. O que a gente faz? A gente precisa de algo que nos permita viver isso. E desse texto inteiro que a gente leu, gente, só tem uma: humildade. Pastor, mas que ideia é essa? Onde a humildade deve vir antes da exaltação, onde a criança se torna exemplo para adultos em todas as épocas e lugares. Que proposta de vida é esta? De onde isso surgiu? De onde o senhor tirou essa ideia? O que é isso? Isso é o que o Evangelho faz. Isso é o que o Evangelho faz. Sabe de uma coisa? Nós precisamos dele. Nós precisamos dele. Nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos vivê-lo. Essa tarde, o presbítero Joel me mandou uma mensagem falando de um grande movimento que estão programando na nossa nação, que a gente vai ter notícias disso aí pelos próximos dias, uma mobilização gigante. E eu sempre que vejo isso, eu penso em uma verdade bíblica. Só Deus pode mudar a sorte de uma nação. Só Deus. E Deus resolveu fazer isso através do Evangelho. Nós temos a chave. Nós temos a chave.
O que nós ouvimos nessa noite é a chave para a gente reconfigurar a nossa vida, para que a nossa nação seja reconfigurada. É o Evangelho. Não há outro elemento, não há outro antídoto, não há outro remédio. E se eu disse aqui agora, no encerramento, que nós precisamos dele, que nós precisamos conhecê-lo e nós precisamos vivê-lo, eu preciso de fazer a última das afirmações. Pode tê-lo. Eu quero convidar você a pensar sobre isso. Feche os seus olhos e pense um pouco enquanto eu tento conduzir o seu pensamento nessa direção. Feche seus olhos, por favor. Eu creio piamente que nessa noite, nesse lugar, existam 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo que eu acredito que esteja aqui nessa sala, e não só aqui, mas os que estão me assistindo pela internet. Existem apenas 2 grupos, os que são salvos em Jesus Cristo e os que não são salvos em Jesus Cristo. Aqueles que têm o Evangelho como premissa de suas vidas e aqueles que não têm o Evangelho como premissa das suas vidas. E eu quero te perguntar de que lado você está, em qual dos 2 grupos você está, de qual dos 2 grupos você faz parte. Você faz parte do grupo daqueles que têm a boa nova de Deus no seu coração e na sua vida, ou seja, você tem o Evangelho verdadeiro no seu coração, a ponto de poder olhar para as circunstâncias, adversidades e as lutas da vida e poder saber que existe uma vida eterna que impulsiona a nossa existência nesse lugar. Se você sabe disso e sente isso no seu coração, você goza de uma paz, experimenta de uma paz absurda em meio às adversidades da vida. E isso é a prova cabal que você tem o Evangelho em você. É a prova que você entendeu. Mas se você não vive essa paz, se você está ainda preso a essa existência, dando braçadas e desferindo golpes no meio dessa sociedade megalomaníaca, tentando também ser grande, gigante a todo tempo, essa paz está a um sim de distância de você. Basta só você pensar aí no seu íntimo. Se o Senhor está aqui mesmo, e eu quero crer que o Senhor esteja, eu quero viver isso aí também. Eu quero sentir essa paz aí também. Eu quero que o Evangelho faça sentido para mim. Isso é mais do que ser crente. É a resposta da graça de Deus, do que Deus fez um dia. E eu saio daqui muito feliz em saber que justamente hoje, Deus te trouxe aqui. Enquanto a gente canta mais uma canção e pensa sobre isso, ao final eu quero orar por você, pedindo para que Deus abençoe a sua vida continuamente, para que Deus continue a conduzir os seus dias, e que o Evangelho esteja enchendo assim o seu coração e a sua mente. Querido Deus, damos-te graças por essa noite de encontros, como foi possível dizer no início deste culto. O Senhor nos trouxe aqui. O Senhor tinha algo a tratar conosco. Obrigado. Sentimos, sim, filhos amados do Senhor. Leve-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Debaixo do teu cuidado, do teu amor.
Dá-nos uma semana abençoada, protegida, guardada por Ti. Tira, ó Deus, de nós tudo aquilo que rouba a nossa paz e a nossa alegria, e dá-nos, ó Deus, do Teu Espírito, falando conosco e intercedendo por nós nesta caminhada. Restaura, ó Deus, a alegria de Te servir, a alegria da Tua salvação em nós. Leve-nos em paz. É a nossa oração. Obrigado. Receba, Senhor, cada vida que disse sim, eu quero, eu preciso disso. Receba, Deus, e acolha diante do Teu querer, da Tua presença, as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. E agora, queridos, idem em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida sempre, a começar de hoje e para todo sempre. Amém e amém.